Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho. Nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos, capítulo de hoje, o 19, A Volta para Canaã. Vamos para a vinheta. Bom, meus amados, capítulo 34 de Gênesis é um capítulo triste. Diná, ela acaba sendo violada, né, pelo filho do rei de Siquém, e os irmãos ali de José, os filhos de Jacó, ficaram furiosos com isso. Acabaram fazendo uma estratégia ali de circuncisão, onde os rapazes, né, teriam que cortar a pele do órgão masculino, e assim eles ficavam debilitados depois de alguns dias, até se recuperar totalmente. Com isso, Simeão e Levi mataram todos os homens da cidade. Terrível. Com isso, trouxe uma tristeza muito grande a Jacó, um problema para Jacó, que teve que sair fugido de Siquém, né? E no capítulo 35 de Gênesis, Jacó então levanta um altar e ele pede para o povo tirar tudo que é porcaria do meio: joias, ídolos, pinturas, tudo, tudo. E vestir roupas novas, né? Porque vestir roupas novas é sinal de purificação na Bíblia. E Deus então muda o nome de Jacó para Israel. Benjamim nasce, Raquel acaba morrendo ali para dar luz. Isaac então é morto também no final do capítulo. Ele acaba falecendo e Jacó e Esaú o sepultam. No capítulo 36 de Gênesis é só falando sobre a descendência de Esaú. No capítulo 37, José começa a entrar na história. José então era o mais amado, ele ganhou uma túnica. Isso tudo foi fazendo com que os irmãos ficassem muito bravos. Depois, José, ainda para ajudar, tem dois sonhos, onde praticamente ele mostra ali que os irmãos se curvariam perante ele e também até mesmo o pai. Depois, para os irmãos foram a gota d'água esses sonhos aí e só esperaram um momento para matá-lo. Porém, Rubem não permite que matem ele, jogam ele então numa cisterna e depois Judá dá a ideia de vendê-lo. Então ele é vendido e vai parar na casa de Potifar, no Egito. O capítulo 38 é a história de Levi e Tamar. Tamar, ela era casada com um dos filhos de Levi, acaba que o filho morre, aí ele dá o outro filho para que ela tenha, né, para que a descendência do seu filho nunca deixe de existir, e ela também, né, porque ela queria não ser mãe nessa época, era a pior coisa que podia existir no mundo, em todo o universo. E aí ele dá o segundo filho e ela, né, ele morre também, não dá descendência, porque os filhos de Levi ejaculavam fora, no chão, nunca dentro dela, né? Então ela nunca teria um filho. E aí Levi tinha um terceiro filho, mas era muito novo, então ia ter que esperar ele ter a idade para depois dar a ela. Só que Levi não dá mais, porque Levi falou: ah, dois filhos, já morreu e ela nada, eu não vou dar o meu terceiro. Com isso, Levi andando aí, ela se veste de prostituta e acaba tendo um filho de Levi. Ela deveria morrer porque ela prostituiu, né, os filhos. Ela não podia fazer isso de forma alguma. E depois ela ficou com algumas coisas de Levi. Então, quando foram apedrejar ela, ela mostrou que o pai da criança era o próprio Levi. Levi, então, ali, ele reconhece o erro dele, mostra que, de fato, ele não cumpriu com a palavra e, então, ela não morre. Então, um capítulo muito interessante. Leiam esse capítulo detalhadamente, porque não se fala muito dele, não tem nada no Espírito de Profecia também sobre ele. Porém, é um capítulo que nos ensina muito a mantermos nossa palavra, a sermos cordiais, a cuidar com aquilo que falamos, né? Eu peço até desculpa aqui aos irmãos, porque às vezes eu prometo alguma coisa e acabo não cumprindo, então a partir de hoje eu vou prometer só quando tiver convicção, porque tudo isso entra no caderninho de Deus e a gente precisa pedir perdão, tá bom? Já pedi a Deus hoje, estou pedindo aqui a vocês também, ok? Patriarcas e Profetas, capítulo 19. Como vocês sabem bem, a gente já teve aqui um contexto da Bíblia, espero que vocês sempre leiam a Bíblia primeiro, para depois entrar no capítulo e estudar mais sobre os que você já leu, tá bom? Siquém era para ser um excelente lugar para Jacó ficar, Jacó gostava muito, ficou muito tempo ali, porém
aconteceu esse problema e Jacó teve que ir embora. Diná, ela foi culpada nesse ponto porque ela procurou a desgraça. Ela foi em festas que não deveriam ir, tá? Então isso é algo que a gente precisa também saber, porque se a gente se coloca no local onde sabe que pode dar ruim, a culpa não é de Deus, a culpa é exclusivamente sua, ok? A mesma coisa, a boate Kiss. Milhares de pais, não vá, filho. O filho foi e morreu. Então, ouçam mais os pais. A princípio, o que determinara resultados tão terríveis foi a ato da filha de Jacó, a qual saiu a ver as filhas da terra, arriscando-se desta maneira a camaradagem com os ímpios, aqueles que procuram prazeres entre os que não temem a Deus e estão a se colocar no terreno de Satanás e a convidar suas tentações. A crueldade traiçoeira de Simeão e Levi não foi sem provocação, contudo, em sua conduta para com siquemitas, cometeram um grave pecado. Haviam cuidadosamente ocultado a Jacó suas intenções e a notícia de sua vingança encheu de horror. Então, realmente foi algo terrível o que aconteceu. Eles tinham a razão? Tinham, porque pela lei aí era para acontecer algo parecido ou pior do que isso. Porém, eles estavam sob a tutela de Jacó. E Jacó tinha entendido que Deus não queria essas coisas, ele queria a misericórdia. Assim como você pede misericórdia a Deus, você tem que ser misericordioso. Então, não é dente por dente. Ah, alguém fez algo para mim de errado, eu quero que aconteça isso, eu vou lá, vou bater na porta, vou chutar tudo, vou fazer, vou acontecer. Você vai fazer isso, Deus pode fazer isso quando você pedir para ele perdão, misericórdia? Então sempre pense, antes de fazer com outro, o que você gostaria que fizessem com você e o que Deus poderia fazer com você, ok? Isso é algo importante para mim e para você hoje. Jacó então chega a Betel, aquele mesmo local onde ele dormiu com a pedra e fez todos os juramentos ali com Deus. Antes de erigir o altar, antes de fazer qualquer outra coisa, ele pede para que limpe de ídolos, pinturas, joias, tudo o que era idolatria. O povo já estava com muita idolatria. E ele também pede para que mudem as vestes, como sinal de que eles estavam sendo purificados. Ali morre a Débora, a ama de Rebeca, que ajudou muito Jacó em vários pontos. Jacó chora muito a morte dela. Depois Raquel morre, Benjamim nasce. E depois Rúben ele acaba se deitando com uma das concubinas de seu pai, desonrando e perdendo o direito da primogenitura. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus pela qual ficasse excluídas de Esaú as bênçãos da salvação. Os dons de sua graça por Cristo são gratuitos a todos. Não há eleição senão a própria, pela qual alguém possa perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições pelas quais todos são candidatos à vida eterna. Obediência aos seus mandamentos, pela fé em Cristo. Deus elegeu um caráter de acordo com sua lei, e qualquer que atinja a norma que ele exige terá entrada no reino da glória. Isso daqui é importante porque esse tema é muito debatido, né, em várias igrejas. Não, os calvinistas acreditam que Deus predestinou alguns e outros não. Porém, isso é antibíblico. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, mas nem todos o aceitam. E aqui confirma essa ideia. E para as pessoas aceitarem a Jesus, precisam guardar os mandamentos por Cristo e manter a norma acima. Então, nem os calvinistas são eleitos, porque eles não guardam os mandamentos. Então, a Bíblia deixa claro que os eleitos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ok? E não Deus já deixou, o Roberto já está salvo, vocês já estão perdidos, o Roberto está perdido, vocês estão salvos. Não é isso, não existe isso. Eleito é toda alma que opera a sua própria salvação com temor e tremor. É eleito aquele que cingir a armadura, combater o bom combate da fé. É eleito quem vigia e ora, quem examina as escrituras, quem foge da tentação. Eleito é aquele que continuamente tiver fé e que for obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? As providências tomadas para a redenção são franqueadas a todos. Os resultados da redenção serão desfrutados por aqueles que satisfazem as condições. Bom, aqui é muito claro, né, meus queridos? Ficou bem claro o que é eleito para Deus. Esaú ali, ele não quis as bênçãos da primogenitura, diferentemente de Jacó. Então Jacó preferiu que eles seguissem rumos diferentes,
após a sepultura do seu pai. E eles precisavam moldar o caráter. Até Jacó foi péssimo ali em muitos momentos como pai. Teve vários defeitos e por isso José acabou sofrendo. Porém, José era diferente de todos os outros irmãos. Ele gostava de obedecer a Deus. Ele não tinha ainda a sua experiência, mas ele olhava muito ao pai que sempre estava moldando o caráter e ele queria seguir aquele caráter. Ele queria avançar ao caráter do pai. Então ele sempre estava sendo alguém que estava comovido em ajudar os irmãos, em ajudar o próximo, em fazer a vontade de Deus. Mas mesmo esta afeição deveria tornar-se causa de perturbações e tristeza. Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por José, e isto provocou a inveja dos outros filhos. Testemunhando José a má conduta dos irmãos, ficava grandemente incomodado. Arriscou-se delicadamente a chamar-lhes atenção, mas isto apenas suscitou ainda mais seu ódio e indignação. Não podia suportá-los vê-los a pecar contra Deus, e apresentou esta questão a seu pai, esperando que sua autoridade o pudesse levar a corrigir-se. José, ele não ia lá falar ao pai, olha os irmãos fazendo coisa errada, para o pai chegar lá e mandar brasa neles. E não, ele queria que o pai fosse lá e corrigisse, porque não queria ver os irmãos perdidos. Quantos de nós estamos assim com os nossos irmãos de casa e com nossos irmãos da igreja? Ou a gente só quer metralhar os irmãos? Quanto de José nós estamos sendo? José tinha um amor por eles, José tinha um amor por Deus, que eu e você precisamos ter. E a história de José é uma das que eu mais amo. José e Daniel são meus preferidos na Bíblia. Obviamente, tirando Cristo, né? Cristo deve ser o nosso preferido em tudo. Então, é dado o manto para ele. Ele tem sonhos, o que deixa gota d'água para os irmãos. Siquém era onde os irmãos estavam, ali naquele momento antes de ele ser jogado no poço. Depois eles foram para Dotã. José andou 87 km até chegar nos irmãos para verificar se os irmãos estavam bem. Isso é amor ou não? A pé. 87 km a pé para verificar se os irmãos estavam bem. Isso é alguém que ama os irmãos. Por quê? Porque eles estavam em Siquém. Siquém era 65 quilômetros de Betel e Jacó chegou lá e não viu eles. O pai mandou José porque, como é em Siquém, pode ser que dê algum problema lá. Então verifica se seus irmãos estão bem. E José vai todo feliz. Chegando lá, não vê. Já fica preocupado. Pergunta, eles foram para Dotã, mais 22 quilômetros andando. Chegou em Dotã, todo feliz. O que aconteceu? Os irmãos queriam matá-lo. Deixou. Teriam executado seu intento, se não fora Rubem. Ele se negou a participar do assassínio de seu irmão e propôs que José fosse lançado vivo em uma cova, e ali deixado a perecer, sendo, entretanto, seu intuito secreto livrá-lo e devolvê-lo ao pai. Tendo persuadido todos os que consentirem neste plano, Rubem deixou o grupo, receando que não pudesse dominar seus sentimentos, e fossem descobertas suas verdadeiras intenções. Achei interessante porque Rubem ele foi consciente. Porém, Rubem ele teve que deixar ali para não deixar aparecer de fato que ele não queria matar o irmão. E aí, quando ele sai, Judá tem a brilhante ideia porque ele vê uns amalequitas passando. Ele fala, vamos vender ele. Aí a gente dá um jeito aí, tira essa túnica dele, passa ali e fala que ele morreu por um animal e pronto. E aí o pessoal tudo aceitou e ele foi vendido por 20 moedas de prata. Rubem então volta, não vê José, fica triste demais, falando o que aconteceu, vocês é doido. E aí eles falaram, não, a gente vendeu e você vai ter que esconder isso com a gente. Jacó então acaba acreditando que José morreu e essa história termina de uma forma triste demais. Porém, nós temos algumas lições. Primeira delas, preferência dos pais. Cuidado com isso. Causa muito mais dano do que alegrias. Segundo, inveja. Nós precisamos correr da inveja. Satanás, um dos pontos principais foi a inveja no céu, que fez com que tudo que nós tenhamos passando hoje seja por causa desse mal terrível. Justiça. José ele falava dos defeitos dos irmãos para melhorar os irmãos, para ajudar os irmãos. Que nós possamos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Mentira e dor. Os irmãos ali, eles arrumaram uma mentira para causar dor ao outro. Cuidado com a mentira.
90% das pessoas que vão se perder é por causa de mentirinhas bobas, brincadeirinhas, juramentos, coisas que aparentemente são bobinhas. Então, cuidado com a mentira, independente da mentira que seja. Falta de apego às coisas espirituais. Essa é a principal. Esaú, ele não queria saber das coisas espirituais e por isso ele não recebeu as bênçãos que deveria receber. Bom, meus queridos, eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos ser mais José. Nós vamos aprender sobre a história dele amanhã e que Deus o use e abençoe. Amém? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Aprendemos muitas lições aqui e se nós estamos, infelizmente, falhando em alguma delas, nos ajude a consertar, Pai. Perdoe nossos pecados, purifique, fique com todos os nossos amigos, familiares e membros da igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até mais. Tchau, tchau.